A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui é o Rafael que tá falando. Nesta oportunidade aqui, irmãos, eu quero estar colocando, porque eu tava conversando com a irmã Marília Martins e ela me passou uma experiência, irmãos, que eu acho que vale muito a pena a gente estar contando aqui, porque quem conhece o canal sabe que o canal trata sobre o arrebatamento e o cunho principal do canal é falar sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, né? E eu já expliquei aqui, irmãos, diversas vezes o porquê que eu trato o arrebatamento de uma forma pré-tribulacionista. Eu conheci o arrebatamento, irmãos, quando eu era muito jovem. Deus me mostrou Cristo vindo me buscar e buscar a igreja para ir morar com Ele e para que a gente ficasse livre da grande tribulação. Então, eu conheci o arrebatamento antes mesmo de eu saber o que era o arrebatamento. E depois que eu descobri o arrebatamento na Bíblia, né? A irmã Marília Martins, ela me contou uma experiência, irmãos, que ela estava acompanhando o canal de um irmão na fé. Ele é bastante conhecido pelo YouTube, ele tem um canal bastante grande, só que ele põe, irmãos, a igreja dentro da grande tribulação. E a irmã Marília Martins, ela estava ficando muito angustiada, aquilo ali estava começando a fazê-la ficar angustiada, ela estava começando a ficar muito triste, perturbada, até espiritualmente. E ela, conversando comigo, pediu para mim orar por ela, eu orei por ela, e ela perguntou, irmãos, para Deus se ela deveria continuar acompanhando aquele canal que estava perturbando ela espiritualmente. E Deus, irmãos, respondeu. A paz do Senhor para todos que me ouvem. Aqui quem está falando é o irmão Rafael do Messiano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Então, nesta oportunidade, a irmã Marília Martins vai colocar aqui o que Deus respondeu para ela quando ela perguntou se ela deveria continuar acompanhando o canal do irmão pós-tribulacionista que coloca a igreja dentro da grande tribulação. Responde para nós, irmã Marília Martins. Então, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Rafael. Eu aguardei mesmo, irmão, falar para mim se queria ou não que eu falasse a respeito. Essa noite passada eu apresentei a Deus, porque até mesmo o pastor falou, né, que era para a gente fazer prova, né, pedir para o Espírito Santo para que ele revelasse, né, dizendo para o Espírito Santo: esse homem fala de ti ou fala dele mesmo, né? É o que ele diz, o que ele fala de ti ou fala dele mesmo? Aí, no culto que eu faço antes de dormir, eu falei com Deus e conversei e pedi para que Deus viesse, né, e esclarecesse, né, minhas dúvidas, porque toda vez que eu ouço, assim, uma live dele, eu fico perturbada, eu fico preocupada, eu fico ansiosa, é como se de repente algo muito grave, violento fosse acontecer com o povo de Deus. E na Bíblia não tem nada escrito referente a que Deus abandonou aqueles que serviam e buscavam e obedeciam a Ele, aqueles que temiam, clamavam. Ele nunca abandonou o povo dele. Ele nunca abandonou, ele sempre teve misericórdia. Então, é, quando todas as vezes que o Espírito Santo fala comigo, ele espera eu ficar meio adormecida para conversar comigo. E ali eu também falei com ele. Eu falei: Senhor, me fala, né? Por favor. Esse homem fala de ti ou fala dele mesmo, né? E, o senhor poderia esclarecer, porque eu fico sempre assim, Senhor. Tu sabes que eu sou obediente, eu sou uma serva fiel a ti. Tenho procurado fazer a sua vontade, viver dentro da tua vontade. Senhor, o senhor poderia me responder? O que o senhor pode falar a respeito disso comigo, Senhor? Porque eu acredito num Deus misericordioso, num Deus bondoso, num Deus que protege aqueles que confiam. O Senhor disse assim para mim: eu resisto aos soberbos. Eu falei: mas o que quer dizer? Ele falou assim: não é eu que falo pela boca dele, porque eu resisto ao soberbo e exalto os humildes. Filha, você acha que eu ia abandonar o meu povo nesse último momento na terra em que minha palavra tem se cumprido
Para que valeu eu subir numa cruz do Calvário, morrer por todos aqueles que eu queria amar, que eu queria salvar, pelos pecadores, pelos falhos, pelos errantes? Por que, filha? Eu ia fazer aquele sacrifício de levar sobre o meu corpo todas as marcas das dores, da humilhação, do castigo. E por que eu ia fazer aquele sacrifício se não valesse hoje aquele sacrifício? Eu sei que aqueles que me servem estão debaixo da minha presença. Eu sei que aqueles que me servem estão comigo. Na humildade, na mansidão, eles estão comigo. Só não está comigo aqueles que são arrogantes. Eu não ouço o arrogante, eu não exalto o arrogante, eu exalto o humilde. O arrogante, eu resisto a ele. Não é eu que falo pela boca desse homem. Ele pensa que sou eu, mas não sou eu. Ele deve estar equivocado, ele disse. Mas eu falo sim pela vida dos meus filhos, eu protejo sim, eu sou pela vida dos meus filhos, daqueles que me servem, daqueles que me buscam, daqueles que são fiéis a mim. Eu já sofri por todos esses que são fiéis a mim. Eu já sofri por todos esses que estão hoje nos meus caminhos, me aguardando, me esperando. Eu sofri por todos eles. Filha, eu fui arrebatado. Eu ressuscitei, eu subi aos céus e vou vir buscar a minha igreja. Filha, fica na minha dispensação, continua sendo uma pessoa fiel e temente a mim. Eu te digo, filha, eu vou arrebatar a igreja sim. Eu estarei com os meus servos, minhas servas no reino da minha glória. Eu não resisto, eu não estou com os soberbos, estou sempre com os humildes, aqueles que me obedecem, aqueles que temem o meu nome. Mas o Senhor salientou bastante, irmão Rafael, sobre a cruz do Calvário. O Senhor falou assim: teria valido a pena eu sofrer a morte de cruz no Calvário, levando sobre mim todas as dores, levando sobre mim toda a humilhação, todo o sofrimento, para eu abandonar a minha igreja agora? Então, Deus foi bem claro comigo, sabe? E eu fiquei muito em paz. Hoje eu passei o dia todo em paz, sabe? Eu vou excluir até o canal dele, que é para mim não ficar ouvindo mais nada, para não confundir a minha mente. Porque uma coisa também que eu me lembrei bastante foi o que o irmão falou, que nos últimos dias o anticristo, Satanás, através do anticristo, ele ia começar a afrontar aos filhos de Deus, né? Para tentar tomar a coroa. E eu salientei bem isso claramente na minha mente. Isso ficou guardado comigo e eu pude também, dentro do entendimento daquilo que o Espírito Santo falava comigo, eu entendi isso também, sabe? E nós devemos resistir a isso. Irmão, eu fiquei com a mente calma, porque Deus é paz, Deus é tranquilidade. Deus, ele se manifesta de uma maneira amorosa, carinhosa, atenciosa para aqueles que buscam ele, para aqueles que são fiéis a ele. Pois ele tem misericórdia de todos, irmão, sabe? Aquilo não entrava na minha mente, mas agora o Senhor esclareceu.